E hoje a navalha vai rodar, meu amor. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre cintura fina. E não, eu não tô aqui falando sobre lipoaspiração, também não vou falar sobre cintas, nem nada para afinar sua cintura. Não. Hoje eu vou falar de uma das travestis mais importantes da história do Brasil, que é a cintura fina. Esse é o nome pelo qual ela era conhecida. E foi por isso que eu comecei aqui, né, mostrando uma navalha e fazendo todo, enfim, essa encenação aqui do começo como se eu fosse retalhar alguém, porque eu não vou. Navalha não vai rodar coisa nenhuma, não. Acontece que esse é o primeiro de uma minissérie que eu quero fazer aqui no YouTube, contando um pouco da história de algumas personalidades trans super importantes, super emblemáticas na história do nosso Brasil, que é o caso da cintura fina. Eu ainda farei vídeos aqui de pessoas como Madame Satã, João Nery, enfim. Fica aí, se inscreva no canal para você não perder nenhum desses vídeos. Já copia aí o link para caso no final do vídeo você gostar muito, você já tá com ele em mãos, para sair distribuindo aí pelo WhatsApp, pelo, sei lá, Facebook Messenger, pelo Facebook em si, enfim, por todos os lugares que você quiser. Ah, e Twitter também, né? Que eu não uso o Twitter, às vezes eu esqueço que ele existe, mas Twitter também que é muito importante. Mas sem mais delongas, vamos aqui falar da cintura fina. Cintura Fina nasceu em Fortaleza em 1933, mas foi em BH que ela fez o seu nome, porque aos 20 anos ela se mudou para BH, ou seja, em 53, caso você não seja muito boa de matemática. E ela permaneceu em Belo Horizonte por quase 30 anos, já que foi no início dos anos 80 que ela decidiu se mudar para Uberaba, também em Minas Gerais. E se você está se perguntando por que ela é tão icônica, bom, é porque teve um livro aí que foi escrito onde ela era uma das personagens desse livro. O que não quer dizer que a vida dela fosse uma ficção, porque ela de fato existiu, mas enfim, ela era uma das pessoas ali que foram retratadas nesse livro. Se você está se perguntando qual foi o nome do livro, bom, o nome desse livro foi Hilda Furacão. Livro esse que virou uma série, que foi para televisão em 1998, aonde a personagem da cintura fina foi interpretada por Matheus Nastergalli. E aqui a gente tem alguns probleminhas, né? Primeiro, o Matheus Nastergalli é um homem, enfim, cisgênero, né? Então tem aí essa questão. Mas a questão, assim, que mais pesou, porque nessa época até que era bem comum, até hoje, na verdade, é comum homens cisgênero interpretarem mulheres trans, né? Já falei um pouco disso no vídeo que eu fiz sobre a garota dinamarquesa. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas o maior problema é que o Matheus Nastergalli ele é um homem branco. E no caso, a cintura fina é uma mulher negra. Ou melhor, ela foi uma mulher negra, como vocês podem ver aqui nessa foto dela. Mas nessa obra intitulada de Hilda Furacão foi que o Brasil, como um todo, de fato, conheceu a cintura fina, né? Essa obra que foi escrita ali por Roberto Drummond. Mas para quem morava em BH nos anos 50, 60, 70, aí não tinha como não conhecer cintura fina, porque ela estava sempre estampada ali nas capas dos jornais e sempre de forma muito subversiva. E eu digo subversiva porque a cintura fina não aceitava esse papel jogado para as mulheres trans, né? Da gente simplesmente brotar à noite e se esconder debaixo da terra quando o dia nasce, como se nós fôssemos vampiras de True Blood. Não, a cintura fina não aceitava isso e ela transitava durante o dia, à luz do dia, ali pela cidade de Belo Horizonte, o que naquela época era uma afronta absurda. Hoje em dia ainda é considerado afronta para algumas pessoas, né? Mas naquela época era uma afronta, assim, absurda, porque ela não deveria ter o direito de estar andando à luz do dia desse jeito, como se ela fosse uma pessoa normal. Só que acontece que, de fato, ela era uma pessoa normal e ela tinha todo esse direito, né? Mas vai dizer isso naquela época. E o que acontece é que quando uma travesti anda na rua, ela vira alvo. Quando uma travesti anda na rua, nos anos 50, aí é que ela vira um alvo mesmo, porque as pessoas perseguiam ela, né? Fosse pessoas que fossem populares, civis, simplesmente transfóbicos, fosse a própria polícia. Mas, se você está se perguntando aonde que entra a navalha nessa história toda, bom, eu vou explicar aqui agora para vocês e vai até fazer sentido com o nome dela também, esse nome de cintura fina. Acontece que a cintura fina usava exatamente uma navalha para se proteger naquela época.
porque quando as pessoas iam agredi-la, ela dava navalhada nas pessoas. Ela fazia, gente, ela fazia a navalha rodar. E a técnica dela com a navalha era uma coisa assim absurda, porque ela prendia uma navalha, tipo essa daqui, só que, enfim, da época, né? Não era holográfica, obviamente, uma navalha da época, enfim. Ela prendia essa navalha com um elástico e amarrava esse elástico na cintura dela. Daí, cintura fina. E ela fazia isso de uma forma que, quando a pessoa vinha para atacá-la, ela pegava a navalha, que estava presa nesse elástico, e jogava. No que ela jogava, a navalha se abria, atingia a pessoa e voltava, porque o elástico puxava a navalha de volta. E no que a navalha voltava, ela tinha prendido de um jeito que a navalha se fechava quando voltava e ela pegava de novo. Sim, gente, a mulher fez um bumerangue com uma navalha e um elástico. Cabulosa, né? Cabulosa e genial, inclusive. Mas a navalha, no caso, ela era usada apenas para autodefesa. Era quando as pessoas vinham importuná-la que ela fazia a navalha rodar. Rodar como um bumerangue mesmo. Quem é você? Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Só que, obviamente, né, como as pessoas sempre tentam criminalizar a travesti que se defende, a cintura fina era constantemente presa, era constantemente hostilizada, era constantemente levada ali pro xilindró. E saíam reportagens como essa daqui, por exemplo, né? Que além de colocar o nome de batismo dela, que se isso acontece na mídia hoje em dia, imagina naquela época, ainda tratavam ela no masculino o tempo inteiro, coisa que também acontece hoje em dia, mas naquela época era regra, e também colocavam ela ali como uma criminosa, como uma marginal. Só que omitiam o fato de que ela sempre era provocada para fazer isso. E uma prova muito grande de que ela não agia sem provocação é que ela era uma pessoa muito amada dentro ali dos guetos, né? Dentro enfim, das classes mais baixas de Belo Horizonte. Porque a cintura fina, ela era extremamente humanitária. Ela usava o seu nome, usava a sua navalha e usava toda a proteção que ela conseguia conferir a uma pessoa para ajudar todas as mulheres trans, todas as travestis, todas as mulheres cisgênero também, que estavam passando por apuros. Então, aquelas mulheres cisgênero, que eram garotas de programa, quando elas tinham algum problema com algum cliente ou com algum cafetão, elas corriam para a cintura fina e a cintura fina protegia elas. A cintura fina, ela tretava com esse povo todo, né? Enfim, ela dava abrigo para essas mulheres e ela protegia elas de tudo que pudesse ali acontecer com elas. Ela fazia esse papel de mãezona protetora que trazia ali as pessoas oprimidas para si. Então, as pessoas que viviam marginalizadas viam na cintura fina uma figura de uma heroína. Só que as pessoas que eram da classe média viam ali a cintura fina como um marginal que precisava sumir. E é óbvio que dessa figura tão emblemática da cintura fina vieram vários clichês. Alguns clichês que foram atribuídos apenas à cintura fina, como esse título de que ela retalhava as pessoas, né? Mas que também se estendiam a todas as travestis. Porque se você nunca ouviu falar da travesti, do mito da travesti malvada que anda com uma navalha e sai cortando todo mundo, eu não sei em que país você estava vivendo, porque aqui no Brasil esse é um mito muito comum. É algo muito comum de se pensar. Só que as pessoas sempre omitem o fato, enfim, de que a pessoa trans simplesmente está se defendendo, né? Tanto que não existe nenhum registro de que a cintura fina já tenha matado alguém com a navalha. Não existe nenhum registro que ela já tenha, de fato, retalhado alguém com uma navalha. Acho que na maioria das vezes a navalha devia ser usada mais para assustar do que, de fato, para cortar alguém. Ai, lembrando aqui agora quando aquela comediante disse que pessoas trans carregam navalhas em suas bolsas e matam pessoas mil, né? Ó o clichê aí que veio de Hilda Furacão. Mas acontece que a cintura fina também teve uma mãe postiça, que foi a Maria Conceição. E depois que a Maria Conceição entrou na vida dela, ela foi abandonando cada vez mais o uso da navalha. Ela foi se tornando ali uma pessoa menos combativa fisicamente com as coisas que aconteciam com ela, né? Então, esse uso da navalha durou dos anos 50 aos anos 60, né? Foram ali mais ou menos uns 10 anos, vamos assim dizer, porque depois dos anos 60 aos 70, enfim,
e 80, ela já quase não usava navalha e só usava quando era realmente uma situação de perigo muito grande que ela estivesse sofrendo. Não era mais só jogar qualquer provocação para assustar as pessoas. Não, era só realmente quando a coisa já era muito séria. Como eu disse, Cintura Fina nasceu em 53, em Fortaleza, Ceará. Se mudou para Belo Horizonte quando fez 20 anos, em 53. E depois de Belo Horizonte, ela foi ali para Uberaba, também em Minas Gerais, onde ela ficou até o final da sua vida, em 95. Aos 62 anos, Cintura Fina morreu, Cintura Fina nos deixou. Um pouco antes de sair a novela Ilha do Furacão. E ainda sobre Ilha do Furacão, tem uma curiosidade de que o Matheus Nastergalli, ele foi muito encorajado a não aceitar o papel, né? A família dele não queria de jeito nenhum que ele aceitasse o papel, porque onde já se viu um homem ali interpretando uma travesti sanguinolenta desse jeito, então ele foi muito encorajado a não interpretar, mas para ele foi um marco muito grande na carreira dele, porque foi depois que ele fez esse papel que ele de fato estourou, porque esse papel dele foi o segundo grande papel dele na televisão, e depois desse ele se tornou esse ator tão conceituado que ele é hoje em dia. E se você quiser saber mais sobre a vida de Cintura Fina, essa personalidade tão incrível, você pode procurar o livro Enverga, Mas Não Quebra, de autoria de Luiz Morando. Esse livro, diferente do livro de Ilha do Furacão, ele não tenta basear a vida de Cintura Fina em clichês, ele tenta, enfim, buscar ali o mais próximo que a gente pode achar de quem de fato foi Cintura Fina. Então o livro ele é dividido ali em 4 partes, onde ele fala bastante sobre as décadas, né, em que ela viveu ali em BH, enfim, as décadas em que ela fez o nome dela mesmo. Então é um livro onde tem os autos judiciais, onde tem as reportagens que ela saiu e onde tem relatos de pessoas que conheceram Cintura Fina. É um livro que parece ser bastante interessante. Eu não li ainda, mas eu pretendo lê-lo porque ele realmente parece um livro muito bom. Mas se você tivesse interesse, procure esse livro. Ou então, né, se você quiser ali passar um tempo assistindo Ilha do Furacão, também é válido, mas saiba que Cintura Fina não era daquele jeito. Começar que ela era uma mulher negra, uma mulher trans negra, uma travesti negra, e a continuar que ela não era, enfim, aquele estereótipo todo que tá ali na série. Porque Roberto Drummond escreveu ela de uma forma que era muito banhada em clichês depreciativos, vamos assim dizer. Mas um outro fato interessante sobre Cintura Fina é que nesse dia 17 de dezembro de 2021, ela finalmente ganhou uma homenagem de cidadã honorária ali de Belo Horizonte. A celebração ocorreu no bairro da Lagoinha, no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira. Eu tive que ler porque eu não queria decorar esse nome. Vocês sabem que eu sou ruim para decorar nomes, né? Vocês sabem. E esse é um título muito interessante e é de um orgulho muito grande que uma das nossas, uma travesti, tenha conseguido esse título. Mas é um pouco triste que ela não tenha vivido para, de fato, receber esse título ali em mãos e estar nessa celebração, né? Infelizmente veio muito tempo depois da morte dela. Mas é uma homenagem muito bonita, muito significativa, inclusive para fazer uma redenção da imagem de Cintura Fina, que, enfim, foi muito importante na vida de tantas pessoas e que abriu caminhos para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ela andou para que hoje em dia uma Samantha, por exemplo, pudesse correr. Mas eu quero saber muito o que você acha de tudo isso, o que você acha da história da Cintura Fina, o que você acha da navalha bumerangue dela. Então, comenta aí embaixo tudo o que você pensou sobre esse vídeo em questão. E não se esqueça de se tornar membro caso você tenha essa possibilidade, porque assim você me ajuda muito a conseguir manter o Transmissão Now. Você ajuda a que eu consiga manter o meu trabalho aqui acontecendo. Então, torne-se membro. Assim você até tem algumas vantagens, como os emojis muito bonitinhos. Você também passa a receber os vídeos com antecipação, né, dependendo ali do nível de membro que você tiver. E você também pode ter o seu nome aparecendo aqui do lado, bem como também ter algumas lives exclusivas para até sugerir temas aqui de vídeos.
Então vai lá na aba do Seja Membro e vê direitinho quais são as especificações por cada faixa de preço e se você puder contribuir, por favor, torne-se membro. Mas se você não puder contribuir dessa forma, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a disseminar o meu conteúdo pelo YouTube, né? Então, enfim, ajuda que a transmissão continue crescendo. E também eu vou pedir, mais uma vez, encarecidamente, para que caso você tenha gostado desse vídeo, você copie o link e jogue ele em todas as redes sociais, porque assim a gente também consegue fazer a transmissão crescer, assim vocês me ajudam muito, muito mesmo. Ainda mais que esse é um tipo de vídeo assim que eu acho que não costuma ir tão bem assim aqui no canal, então por favor me ajuda. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E hoje... E hoje... E hoje...